Olá, amigos do Ou Seja, bem-vindos a mais uma entrevista interessante. Nós trouxemos aqui o Ismael Silva. O Ismael é uma figura que ficou bastante conhecida na internet, principalmente, primeiro na internet, depois na televisão também. Chegou a dar entrevista até para Marília Gabriela, na GNT. E o Ismael já deve ter visto, né? O Ismael está naquela famosa foto, é o rapaz que orgulhosamente ergueu uma faixa na sua formatura em que dizia: Filho do pedreiro, com a catadora de castanhas também venceu. Meus pais, meus heróis. Ok. Eu começo com uma pergunta, que eu acho que muita gente deve estar muito curiosa. Ismael, o que é que mudou na sua vida depois da divulgação daquela imagem e dessas entrevistas todas, de lá pra cá? O que aconteceu de diferente, além do número de autógrafos que você deve ter que dar de agora em diante? Na verdade, foi uma repercussão que nos pegou de surpresa, né? Eu realmente não esperava que fosse ter toda essa proporção, essa questão da imagem do dia da colação de grau. E as diferenças comecei a notar justamente um dia após a minha colação de grau, porque no dia seguinte eu tinha um baile de formatura. E durante o baile de formatura foi que eu fui ter a informação de que a foto estava repercutindo na internet, mas também nada que me assustasse, até porque eu nunca tive vaidade com isso. E fiquei muito tranquilo. Contudo, a partir de segunda-feira minha vida mudou por completo. A partir dali, eu costumo dizer que eu não tive mais tanta paz em relação à questão da imprensa, porque começaram a ligar, começaram a ir na minha residência. Teve dias que eu cheguei em casa, tinha 4 jornalistas, sendo 3 carros de TV e os vizinhos todos na porta visualizando aquilo. Mas toda essa repercussão também trouxe coisas boas para a minha vida. Tanto no lado profissional, quanto no lado acadêmico, quanto no lado amoroso também. Então, foi uma repercussão que acabou também trazendo frutos bons para a minha vida. Apesar de que eu tenha visto algumas críticas também durante esse período, que a gente sabe que sempre toda tomada de atitude, ela gera críticas, ela gera elogios, e a gente tinha que estar preparado para tudo isso. Mas a minha vida mudou por completo depois de toda essa repercussão também. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que saem da extrema pobreza e alçam voos inimagináveis para a sociedade. O seu caso não é exclusivo. Talvez um pouco raro, mas não tanto também. Né? Quanto disso tudo é exagero de uma foto disseminada nas redes sociais e quanto disso tudo realmente é mérito do Ismael? Olha, para falar a verdade, eu sempre digo que por trás daquela faixa tem um Ismael que é sonhador. Eu sempre sonhei grande, sempre tive um sonho de poder ajudar por meio dos meus estudos. Vou te interromper. Sonho ou ambição? Porque a palavra ambição, nessas horas, ela pode surgir, né? Você falou que recebe críticas. Você se diria ambicioso, Ismael? Não, eu não me diria ambicioso, porque assim, se eu for dar uma olhada um pouco para a literalidade do significado da palavra ambição, traz à tona uma ideia de que você não respeitaria o próximo para alcançar um certo desejo na sua vida, você não teria limite algum para alcançar seus desejos. E na verdade nós sabemos que nós somos seres limitados. E contudo, quando eu falo de sonhos, quando eu falo que sou realmente um sonhador, que eu tenho um turbilhão de sonhos, é que eu tenho aquilo como alvo, como objetivo à frente, mas sempre com respeito ao próximo, sempre com humildade, sempre com os pés no chão, e sempre fui muito cabeça nesse sentido. Certo. Você já foi beneficiado por algum sistema de cotas, algum projeto de inserção social? E o que você acha de um ponto que se discute muito hoje, né? Que está ligado a essa primeira pergunta que eu fiz, que é a questão do mérito, porque muita gente é contra os sistemas de cota ou de qualquer sistema de inserção social promovido pelo governo, dizendo que não, que as pessoas têm que crescer por mérito próprio. E eu vejo em você, talvez, uma dúvida que você acaba gerando em muitas pessoas que se beneficiam do sistema de cotas. Porque eu não vi nenhuma entrevista até agora você falando disso, que tenha sido beneficiado por nada disso. Você sempre se coloca como uma pessoa que batalhou muito, vendeu picolé, né? Os pais se separaram na sua infância. Então, assim, você teve algum benefício advindo desse tipo de coisa? Ou foi muito suor, muita luta mesmo dos teus pais, tua própria? Olha, na verdade, eu sempre digo que, aliado ao nosso mérito, a gente precisa da ajuda do próximo. Então, eu jamais negaria isso. E, inclusive, numa das entrevistas eu fui perguntado sobre esse aspecto e eu falei sobre esse aspecto.
contudo, em outras entrevistas, não me foi feita nenhuma pergunta neste sentido. O que eu posso afirmar é o seguinte: eu sempre fui muito batalhador, nunca tive tempo ruim para mim. Para mim, tempo ruim é quando o meu próximo está com alguma dificuldade e eu não posso ajudá-lo. Eu, diretamente ajudá-lo, eu procuro alguém para ajudá-lo. Agora, no que tange a questão dos estudos, eu sempre fui muito dedicado nisso, muito alinhado. Para que eu pudesse ingressar no ensino superior, eu tive que fazer o vestibular 3 vezes, porque eu tinha o sonho de cursar Direito. Então o que acontece? A primeira vez eu não logrei êxito, a segunda vez eu não logrei êxito, e na terceira vez eu consegui 5 aprovações em vestibulares. E aí eu fui escolher onde eu queria estudar. E realmente eu fui bolsista do programa Universidade para Todos, do ProUni do governo federal. Contudo, eu sempre digo, foi uma escolha própria, foi uma escolha minha, porque assim, eu estava matriculado na Universidade Estadual do Piauí e eu abri mão, justamente por conta da deficiência do ensino público hoje no país, no que diz respeito à questão das greves que a gente comumente vê, principalmente nas universidades, e que acabam atrapalhando o andamento de um determinado curso, de um determinado sonho. Se eu tivesse permanecido na Universidade Estadual, eu teria ficado, por exemplo, teria terminado o curso agora no final do ano, ou no início deste ano, justamente em decorrência dessa questão da greve. É curioso isso. Então você abriu mão Aham. da universidade aberta, pública, pública, né, gratuita, Uhum. para se endividar um pouquinho agora no início. Então, uma dívida que você vai pagar mais à frente através do acesso do ProUni. Não, mas na verdade o meu ProUni foi uma bolsa integral. Integral? Uma bolsa 100%, não cheguei a ter gastos nenhum, até a Xerox era gratuita na faculdade. Quando eu fui tomar essa decisão, eu lembro que meu pai disse assim: meu filho, você vai largar a pública pela privada? Eu disse: pai, eu tenho que analisar todos os fatores. Eu ia ter muitas Xerox, o curso de Direito é um curso que exige muito essa questão de cópia, de livro, de passagem, então eu precisava me organizar. Então, quando eu passei na universidade privada com essa bolsa integral de 100%, por conta de um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, eu optei pela privada, até porque até hoje é ainda um dos melhores cursos de Direito do Estado do Piauí. Então, eu optei por lá. Me diz uma coisa, não tem como a gente não pensar em preconceito, Sim. tá? Eu não vou citar aqui por razões lógicas, não quero fazer propaganda de faculdade nenhuma. Eu sei que a instituição que você estuda é respeitada entre os estudantes da área do direito. Aham. Rola muita discriminação pela tua origem, porque eu já ouvi relatos, eu estou falando de coisa que eu, Brito, ouvi pessoalmente, vários relatos de cenas de preconceito, sim, contra preconceito de raça, de origem, preconceito econômico, de classe. Você sofreu, você pode pontuar e dizer, como eu já imaginei, não foi uma coisa sistemática, todo mundo, mas você já chegou a ser alvo de preconceito durante o teu curso, em algum momento? Olha, na verdade, o que acontece? Quando eu fui para ingressar no ensino superior, sabendo que era uma entidade privada, uma instituição privada, e que as pessoas tinham um alto padrão de vida, questão financeira, as pessoas da minha comunidade é quem diziam assim: olha, você vai conviver com uma situação totalmente diferente da sua, com uma vida totalmente diferente da sua. E o que acontece? Nesse período que eu ingressei na faculdade, eu trabalhava à noite numa loja aqui em Teresina, numa grande loja de Teresina. Fazendo o que na loja? Na verdade era assim, a loja patrocinava um evento que acontecia num dos shoppings de Teresina, certo, e eu trabalhava. E nesse dia eu fui para a faculdade com o uniforme do evento, né? Uma blusa bem chamativa, com um símbolo bem grande desse estabelecimento comercial. É uma coisa totalmente... Porque dali eu já ia trabalhar. Então eu cheguei e tomei um susto porque eu vi que estava todo mundo diferente, padronizado, bem arrumado. Senti alguns olhares atravessados, mas durante o curso eu garanto a você que eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu fui muito bem recebido pela minha turma, fui muito bem recebido pelos meus amigos, que durante esses 5 anos de curso me ajudaram, me deram um notebook de presente, me deram livros de presente, me deram apoio financeiro. É o que eu sempre digo, eu poderia até ter pensado nessa possibilidade que, por exemplo, de que eu estivesse sofrendo algum tipo de preconceito, porque por vezes a gente sentia alguns olhares atravessados, né? De repente poderia passar pela tua mente a ideia de que, poxa, estão com pena de mim. Pois também você nunca se fez de arrogante, de coitadinho. Claro, eu sempre digo isso, é uma coisa que eu sempre trago pra mim, porque se eu estava naquele ambiente, eu não era coitadinho, eu era mais que isso, era muito mais que vencedor. Eu estava estudando na mesma turma do filho do patrão da minha mãe. Isso é o pensamento de um vencedor de verdade. E você sempre tem que pensar dessa maneira. O que acontece? Você não tem pena de se falar. Não fazia da dificuldade um degrau para subir na vida. Ismael, eu tô acompanhando as tuas redes sociais
você tem, hoje, as redes sociais, inegavelmente, elas são a grande válvula de escape da população para opiniões sobre assuntos N, né? E a política tomou conta total de qualquer assunto em qualquer ambiente, inclusive nas redes sociais. Você tem um acirramento e uma polarização quase que de ódios, né? De ambos os lados, esquerda, direita. Eu percebo uma colocação muito centralizada sua. Você faz alguma leve crítica a algumas ações do governo federal, mas sempre de forma muito comedida. Isso já é um planejamento, isso já é calculado por conta da sua pretensão em ser um pré-candidato a vereador de Teresina? Olha, na verdade é o seguinte, eu sempre tive muita cautela e muito cuidado no momento de emitir opiniões. A gente sabe que ao emitirmos opiniões a gente sempre vai ter algumas críticas. Só que o que acontece? Hoje o Brasil passa por uma situação de inversão de valores muito grande e o cenário político hoje é um cenário infelizmente contaminado pela ideia da corrupção. Contudo, o que acontece? Você se posiciona do lado do partido A ou do lado do partido B? Não, eu me posiciono do lado da sociedade, enquanto cidadão comum que eu analiso porque eu votei, eu exerci a minha cidadania e eu quero representantes que realmente representem os meus interesses. Então, o que acontece? Eu tenho no poder uma determinada, que eu não preciso nem falar, como é que eu posso dizer, presidenta, junto com seus ministros que estão envolvidos em toda essa problemática que a gente percebe hoje, mas do lado de fora desse poder executivo, a gente também tem pessoas que também estão envolvidas com toda essa ideia de corrupção. Então o que acontece? Eu não fico nem do lado, por exemplo, hoje, atualmente, nem da direita nem da esquerda, não fico nem na situação, nem na oposição. Eu tenho meu posicionamento enquanto cidadão. É corrupto? Esteja no partido A, esteja no partido B, tem que ter as mesmas sanções para cada um. Então, eu acredito que essa é a maneira correta de se fazer justiça nesse caso. Você votou no atual governo? Não votei no atual governo. O voto é secreto, mas eu revelo, não tem problema. No primeiro turno das últimas eleições presidenciais eu votei Marina, justamente pensando na possibilidade de renovação, assim como eu penso na possibilidade de renovação no cenário político, e tem acontecido muito isso, porque a população tem começado a acordar para esse lado. E no segundo turno, por opção, a gente sempre fica dando uma olhada, eu votei no PSDB, eu votei no Aécio. Você já se filiou a algum partido? Está namorando com alguém? Eu estou filiado ao PSD, Partido Social Democrático. Na verdade, como eu estudei com o Georgiano, que é o filho do ex-patrão da minha mãe, e ele se tornou deputado, e na verdade, desde 2012, lembro-me que em fevereiro de 2012, quando o diretório chegou em Teresina, que ele sempre chegava e me disse, vamos nos filiar, participar, fazer parte da juventude, do segmento jovem do partido. E eu disse, não, calma, esse não é o momento. Mas aí depois eu acabei ingressando e esse ano, no início do ano, decidi. Essa filiação é forte? Vai se manter? Filiação forte. E você pretende... Agora, é o que eu disse desde quando eu cheguei no partido, a filiação se permanece firme dentro do partido, desde que os interesses do partido não se sobreponham ao interesse público. Certo. Eu sou eterno da... Você deve então sair como candidato pelo PSD a vereador em Teresina. Há grandes possibilidades, vem as convenções municipais e nós estamos esperando essa questão da aprovação ou não do nosso nome, mas acreditamos na possibilidade de aprovação como opção de renovação então, na Câmara Municipal. Já que você citou isso, que foi por uma questão de aprovação, eu imagino que já tenham rolado algumas pesquisas, internas até, por que você resolveu entrar na política? Na verdade, quem me conhece sabe que eu tenho esse desejo dentro da política desde muito cedo. Eu não poderia, no ano passado, chegar nesses canais de televisão e falar de política, porque as pessoas iam associar tudo que ocorreu na minha vida com uma certa ideia de aproveitamento como cabide para conseguir um salto na política no ano seguinte, que é este ano eleitoral. Então, acontece, eu venho desenvolvendo trabalhos sociais, porque além daquela faixa, existe o Ismael diferente, o Ismael que trabalha com o social. Eu tenho 4 projetos sociais desenvolvidos nas comunidades carentes, junto com outros amigos, que inclusive eu agradeço. E a gente tem esse papel social dentro da sociedade, dentro da nossa comunidade principalmente, que é onde eu até hoje moro há 21 anos, que é a Grande Santa Maria, que é uma região que hoje é conhecida como com altos índices de criminalidade, altos índices de violência, cada vez mais jovens ingressando no mundo das drogas e que tem gerado outros problemas. Então, o nosso foco hoje dentro desse cenário político é voltado principalmente para esse âmbito da juventude, com essa possibilidade justamente da renovação e de trazer algo novo para a nossa sociedade. Ismael, obrigado por vir aqui dar uma entrevista no Seja. Eu espero que nós estejamos contribuindo
para o esclarecimento de questões que eu acho que são palpáveis e queridas pela população, né? E que fique o exemplo aí, sem grandes... sem puxar saco de ninguém, que fique o exemplo do Ismael aí de humildade, de perseverança, de força e, acima de tudo, de não penalizar, autopenalização, né? Em nenhum momento o Ismael demonstrou ser uma pessoa que tem pena de si própria, da sua situação. É isso aí, parabéns, Ismael. Obrigado pela entrevista. Até o próximo Ou Seja. Obrigado a vocês também.